Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma partida do torneio de Zurich 1953, um torneio que foi disputado pelos maiores jogadores da época para sair o desafiante do campeão mundial na época, que era o Botvinnik. Quem acabou ganhando esse torneio foi o Smyslov, mas assim, teve partidas memoráveis, tanto que todos, absolutamente todos, mestres, grandes mestres, sempre aconselham você a estudar essas partidas. Os clássicos são muito importantes na sua evolução. Não é só pegar Kalsi e Nakamura de hoje. Não se esqueça que eles aprenderam estudando os clássicos. Então, sempre a gente tem que estudar os clássicos. Agora trazendo uma partida entre o Kotov. O Kotov todo mundo conhece, né? A maioria dos jogadores conhece, porque ele é um cara bem famoso, né? E é autor de livros muito importantes como Think Like a Grandmaster, The Art of the Middle Game, The Science of Strategy e Play Like a Grandmaster, entre outros. São livros muito bons que muitas pessoas leem. Esse The Science of Strategy é muito bom também. O Think Like a Grandmaster é legal também. Vale a pena dar uma olhada nas obras dele. Ele era um ótimo jogador. E o Laszlo, o Laszlo era um jogador húngaro. Ele participou de várias Olimpíadas, conquistou medalhas pela Hungria. E por 20 anos foi considerado o melhor jogador da Hungria. Ele foi sucedido depois pelo Lajos Portis. E na época, a melhor época dele, ele estava entre os 12 melhores jogadores do mundo. Olha que curiosidade. Quando ele morreu, a família dele doou a sua biblioteca. Sabe quantos livros tem a biblioteca dele? 32.568 volumes de livros, incluindo 6.359 volumes de publicações periódicas. O cara gostava realmente de ler, né? Mas agora, já falamos das curiosidades, agora vamos ao jogo. Kotov está de branca, saiu com D4, o Laszlo devolveu cavalo C6, C4, G6, bispo, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, F3, Roque, bispo E3, E5. O Isamu partiu para uma Índia do rei lá. E o Kotov vai com tudo. Tá fazendo um centro muito forte. Tá com uma carinha de quem parece que vai roncar grande. Mas vamos ver. E5, D5, ele fechou o centro. Cavalo H5, dama D2, caso o cavalo entre aqui, ele vai ganhar um peãozinho, mas não vai entrar, e ao mesmo tempo também dá para atacar aqui e trocar o bispo. Esse bispo que protege o roque pelo bispo preto, tá? Aí vamos lá, F5. O F5 tradicionalmente os jogadores de índio do rei sempre ou é por ele ou é por C5 para romper. Kotov nem deu bola e roncou. Cavalo D7. E o Zabo deixou a tensão central. E vamos que vamos. O centro está muito tenso. Bispo D3, reforçando ainda mais o centro. Cavalo C5.
Esse é o momento oportuno para transformar essa possibilidade em realidade. Um lance muito bom seria isso, ó, cavalo F4, foi o que eu tinha falado lá. Bispo C2, tirou bispo. Então cavalo B6. Aí vamos voltar, essa era uma variante, cavalo 5, bispo C2, recuou. Quanto Kotov tem um plano claro, felizmente realizado várias vezes por outros jogadores em posições similares. O rei se move para B1. O cavalo de G1 ocupará D3. Desviando o cavalo preto de C5. E o seu rei está protegido por 2 peões. Enquanto as negras deixam seus peões desprotegidos sua tentativa de quebrar o lado do rei. A luta nesse jogo segue esse roteiro em linhas gerais, embora não tão placidamente como eu descrevi. Logo os trunfos começam a apoiar no lado branco. Portanto, as pretas não deveriam ter fechado o jogo aqui. F4, agora fechou literalmente mesmo. Tá tudo fechado. Mas era melhor aqui jogar cavalo F6. Por quê? Continuava exercendo uma pressão sobre o E4. E impedindo cavalo de G2, que seria refutado com F por E, F por E, que também podia ser jogado bispo por cavalo. Talvez era o que eu faria. Esse bispo por cavalo é bem interessante, né? Só que você leva um. Vai ter que defender aqui, senão vai levar um duplex e perder qualidade. Esse bispo por cavalo ia ser bem legal. Ia ficar com o centro muito forte. E esse peão aqui ia ficar isolado aqui. Esse peão aqui ia ficar isolado. E esse peão ia ficar dobrado aqui, ó. Seria bem interessante. E qualquer coisa depois ele pode desenvolver o cavalo aqui, por exemplo, para desenvolver o cavalo para G3. Que daí a dama vai proteger a entrada, a entrada do cavalo aqui. Dá para defender com a torre aqui, né? Ficaria interessante mesmo. Mas vamos voltar. F4, bispo F2. A6. Nossa, tá tudo fechado. Olha a escadinha. Tá tudo fechadinho. Talvez na ala da dama seja um bom lugar para romper, né? Mas vamos ver. Cavalo de G2. A5. O Zabo está no encruzilhado. Ele percebe que o plano B5 não é bom devido a B4 e C5. Então ele decide salvaguardar a posição do seu cavalo.
A próxima fase do jogo denota certeza por parte de Jamie Unger, como se ele estivesse tentando encontrar por todos os meios qualquer plano de jogo válido quanto à crescente iniciativa branca. Vamos ver. Continuando jogando. Rei B1. Bispo D7. Isso é um lance profilático, né, que sempre joga quando joga roque grande. Cavalo C1. Torre F7. Cavalo D3. B6. Torre C1. Bispo F6. Torre DH F1. Eu acho que se ele trocasse esse cavalo antes de avançar esse bispo, no lance. Nessa hora ele trocar esse cavalo, esse bispo por esse cavalo, as negras vão ficar com peões dobrados aqui e esse peão isolado aqui. Não sei, talvez valesse a pena, hein? Mas vamos chegar lá. No jogo foi isso que jogou. Cavalo C1. Torre F7 é aquela manobra famosa ali. Jogou cavalo D3, B6, torre C1, bispo F6, torre da HF1, bispo H4. O Zabo tá louco para trocar esse bispo de casas negras. Ele podia ter jogado aquela hora, 18A4, para impedir a troca de bispos de casas brancas e impedir o acesso a B3 das peças brancas. Mas ele jogou bispo C4, bispo por C5. Eu teria jogado aquela hora. Mas, aquela hora que eu falei para vocês, eu teria jogado aquela hora mesmo. Porque aqui tudo bem, vai dobrar, mas ele vai ficar protegido aqui. Vai ficar ruim, mas ia ficar pior aqui, ó. Esse peão ia ter que defender o cavalo aqui, que esse peão aqui não estava aqui, né? Nessa jogada aqui. Não. Aqui que ele deveria trocar. Bispo por cavalo. Se trocasse esse peão de D6 ia capturar o cavalo. Ia ficar o quê? Os dois peões aqui isolados, né? Esse e esse. Tudo bem que esse daqui ia ser defendido pelo peão aqui de B, tudo mais ia ficar bem pior a estrutura, mas aqui na frente ele fez isso, né? Agora ele veio aqui no bispo, ele preferiu o cavalo lá. Então, mas o cavalo tem um agravante. Se você for ver, ele abriu uma coluna justamente na cara do rei dele. Tudo bem, ele tem um monte de maneiras de segurar isso daí, mas ele abriu a coluna na cara do rei dele. Mas vamos lá. Bispo A4. Agora quer trocar os bispos de casas brancas. Bispo por A4. As negras podem evitar toque seu bispo bom, mas vamos lá. Dá bispo C8. Bispo C6.
torre A6, cavalo B5, e daí as negras estariam trocá-lo, né? Mas vamos lá, vamos voltar. Aqui B por A4, cavalo por A4, dama D7, cavalo C3, voltou o cavalo. Agora aqui também o cavalo tem uma boa casa, né? Aqui, ó. Olha que casa ótima pro cavalo. Porque a peça que pode tirar ele ao outro cavalo está longe. Esse peão aqui, se avançar, ele consegue capturar com esse daqui. Se ele cavar o cavalo aqui, esse cavalo vai ficar perturbando as negras. Aí isso vai ser um ótimo lugar para deixar ele aí. E também você pode defender ele de todo jeito, né? Porque aqui você pode também avançar esse peão de A para cá. O cavalo vai vir para cá. Fica super protegido. Mas vamos lá. Jogou G5. Aqui o perigo real paira sobre a posição negra para essa algemada. A ameaça é cavalo B5, justamente o item que eu falei lá. Cavalo, torre C3, porque ó, vai cavalo B5, ele consegue tirar essa torre aqui para C3 para atacar aqui, atacar ela do rei lá embaixo. E pode levar o outro cavalo para B3 aqui, né? E esses cavalos são muito fortes nessa posição, têm um caráter fechado. Zabo decide usar suas forças mobilizadas onde estão precisamente. Isto é, o flanco do rei. Imediatamente muda o caráter da partida, aguçando a luta em extremo. A confortável luta estratégica de manobra é substituída por outra, que exige sangue frio, riqueza de recursos e precisão. H3, cavalo F6. Porque ele está querendo fazer uma ruptura aqui. Uma ruptura aqui em G4. Mas aqui, ó. Por exemplo, se joga o cavalo aqui. Se em vez de jogar G6, ele jogasse o cavalo aqui. Ele jogasse o cavalo em H6, a mesma coisa. Ia ficar uma peça que teoricamente a única peça que poderia retirar esse cavalo seria outro cavalo. O cavalo ficaria bem forte aí, tendo em vista que o que aqui, ó, torre de FD1, H5, cavalo de F2, mas vamos lá, o que aconteceu? Foi cavalo B5, que foi cantado em versos e provas faz um tempão, H5, torre H1, encontrar o plano certo não é tão difícil quanto executá-lo. Sempre executar é muito pior. Com precisão até mesmo perfeição, enquanto se opõe aos planos do inimigo. Nesse jogo, Kotov, aqui, assim como depois, é digno de elogios. Dedicou uma torre para parar o ataque negro, atacando e defendendo ao mesmo tempo. Agora vamos lá. Torre H7, torre C3,
E lá vem bomba. G4, H por G4, H por G4, torre A3, bispo G3, rook por H7, dama por H7. O rei ameaça aqui, dá um cheque em H1, mas também se sair, o rei vai sair, ele vai ter que voltar, né? Porque ele vai ter que defender esse peão aqui, que está sendo atacado. E se avançar para tirar, aqui tem o peãozinho aqui, de D5, ataca C6. Esse centro, assim, cai nas partidas do Petrosyan que tem bastante. Esse centro é muito forte. E com esse cavalo aí, as brancas têm grandes chances de quebrar esse centro ainda. Esse cavalo das brancas está muito forte aí. E não vai sair tão fácil. Vamos lá, jogou cavalo C1, rei H1. Agora o negro por meio de manobras para ser dama D7. H7, dama H1 é a primeira peça que penetra no campo inimigo, deixando não só C7 e a torre abandonados ao seu destino. O peãozinho que está atrasado a D7 vai cair, né, se não voltar. Mas também o rei, né? O rei está completamente abandonado lá embaixo. De fato, as negras não têm escolha, pois do contrário elas perderiam seu peão de A5. Sem nenhuma compensação. No entanto, a última jogada branca permitiu uma clara vantagem das brancas, definindo acima de tudo pela posição segura do seu rei. Segundo pelo fato do cavalo branco é muito mais perigoso no ataque ao rei do que o bispo preto. Verdade, o bispo preto atacar o rei que ele não vai. Tá difícil dele atacar o rei, ele tá praticamente mortinho lá. No entanto, a última jogada branca permitiu uma clara vantagem das brancas, definindo acima de tudo pela posição segura do seu rei. Realmente aí tá. Todos os fatores dão condições para o surgimento de diversas possibilidades combinatórias. A arte do mestre xadrez reside na sua capacidade de encontrar as melhores, as decisivas. Vamos lá, será que ele achou? Cavalo por C7. É esse daí? G por F3. G por F3. Torre A7. Cavalo E6. Agora o cavalo abriu uma coluna e ao mesmo tempo agora está um bom pivô para dar um checkmate nesse rei aí, né? E ele arrumou outro lugar ainda mais seguro para ele. Bispo E1, dama D1, torre H7, torre D3, parando com as ameaças de torre H2, bispo D2 e coisas do gênero. Torre H2, A3. B3 seria muito claro em vista de
Ele pode avançar aqui em G2, mas dama B8. Agora ele podia atacar lá. Aqui o problema é que o G7, que é uma casa que a dama pode usar para dar mate, é controlada pela dama negra daqui de baixo. Né? A dama controla essa casa que seria muito importante para ele conseguir dar mate. Né? Mas não vai levar nada justamente porque está controlado pela dama G7. Cavalo D7. Dama A4, atacando o cavalo. Rei G2, ameaçando o mate aqui. Torre B3 defendeu. E agora, José? Kotov deu um jeito, se defendeu. E agora ele está ameaçando capturar o cavalo. O cavalo. Vai ter que voltar lá. Bispo C3. O Zabo tem uma armadilha para o seu inimigo. O bispo, claro, não pode ser capturado pelo rei ou pelo peão. Mas se o branco tomar o cavalo de D7, então a conhecida combinação moinho seguiria. Porque ele poderia sacrificar a dama e ficar dando moinho no cara. E empatar a partida. Bispo C3, dama D7, foi o que fez, vamos ver. Dama B2, torre por B2, torre B2, rei A1. Aqui praticamente vai empatar, né? Que ele vai ficar. Tira a torre. Volta a torre, aí vai. Né? Ó, torre B7. Rei A2. Torre por D7. Cavalo E2 aqui. Vamos voltar. Acabou as variantes. Vamos voltar do bispo C3. Cavalo E2. O branco ataca o bispo e fecha a segunda linha. Se a dama captura o cavalo, ela deixa sua casa G7 desprotegida. E daí pode entrar o rei. Pode entrar a dama. E vai ser bem forte. Mas o que acabou aqui? Aqui as negras, o Zabo desistiu. Mas aqui, agora aqui, ó. Cavalo E2, dama E2. Então B8, cavalo por B8. Dama E8. Aqui não tem muita alternativa, né? Joga aqui, dá o rei, se jogar. Ele abandonou, né? Não tem escapatória aqui. Ele não pode vir para cá, porque senão leva mate praticamente aqui. A situação tá triste aqui. Não tem como escapar, ele vai levar mate mesmo. Porque aqui, ó, aqui ele não pode vir. Porque se ele vier aqui, a dama vem aqui dar mate. Então aqui está complicado. Se ele vai aqui, se o rei vai aqui, vai dar na mesma. Sai o cavalo aqui.
Coisa aí é mato mesmo, não tem como fugir daí não. É porque, ó, se ele não pode vir aqui, ele vai vir para cá. Ele vai vir para cá, cheque. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que vir aqui. Cheque. Agora, tanto faz se ele vier aqui ou aqui, ele vai levar mate do mesmo jeito. Se ele vier aqui, mate. Se ele vier para cá, só vai ser um lancinho a mais. Aqui ele vai ter que vir para cá. A hora que vir para cá, mate. Não tem para onde escapar. Então, a grande vitória do russo Kotov, nosso grande autor de livros famosíssimos, foi uma bela de uma vitória. Mas é quem fala, e o centro, do jeito que fecharam, ficou, né? Já repararam que o centro está do mesmo jeito que estava? Fecharam o centro e ficou desse mesmo jeito. Até a hora que é o que fala assim, quando o centro está fechado, a hora que escapando uma dama ou alguma coisa, é terrível, não escapa de mate. As negras não tinham peça nenhuma para defender lá atrás. No campo das negras ele não tinha, só tinha um cavalo praticamente, não tinha nada. O bispo não consegue voltar. A dama não consegue voltar. A única peça, teoricamente, que poderia conseguir voltar era a torre. Mas não ia resolver. Então, mais uma vitória muito bonita do Kotov. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça, clássico tem que estudar. Então, estudem clássico. A evolução passa por estudar clássico. É muito importante você conhecer os clássicos. Principalmente desse torneio de Zurich 53. Por isso que eu comecei meu canal com esse torneio. De tanto que ele falava. Eu fiz curso com o Evandro, falava. Com o Leitão, falava. O meu treinador por uns 4 anos, o Gerson Pérez, que é um ótimo treinador. Quem tiver a oportunidade de ser treinado por ele, ele é um professor muito capacitado, ótimo professor. Também falava a mesma coisa. Tem que estudar os clássicos, não adianta. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito e aproveite para estudar os clássicos, tá bom?